Eu ainda sentia a cabeça pesada quando desci do táxi, segurando a sacolinha com o documento da UPA e a receita amassada que a enfermeira deixou no meu bolso. A rua estava silenciosa e as luzes dos postes faziam sombra no portão da minha casa. Caminhei devagar, respirando com dificuldade, tentando ignorar a ardência no peito. Fiquei horas na UPA, sentada numa cadeira dura, com uma dor que eu nem sabia explicar direito. Meu filho tinha me deixado lá e ido embora. Disse que tinha compromisso, que eu não era criança e que quando fosse hora de voltar, eu que arranjasse um jeito. Fiquei sozinha, sem celular, sem dinheiro, esperando que alguém tivesse pena de mim. Quando empurrei o portão, o barulho irritado da televisão veio primeiro. Ele estava ali, esparramado no sofá, calção velho, camiseta rasgada, um pé em cima da mesa. Nem levantou os olhos, só fez um gesto impaciente com a mão, como se eu fosse uma diarista atrasada. E quando eu tentei contar que o médico disse que eu precisava repousar, ele bufou, bateu a mão no braço do sofá e disse que eu demorava demais para tudo. Depois, com a voz seca, decretou que eu fosse direto para a cozinha porque estava com fome. Ele disse que mulher só servia para cozinhar e limpar, e disse isso sem olhar para mim, como se eu fosse um objeto. Senti o chão balançar por um segundo, não só pela fraqueza, mas porque naquele momento eu percebi que algo dentro de mim tinha quebrado para sempre. Mas antes de continuar, quero te fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e que está gostando das minhas histórias. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. A cozinha estava escura quando acendi a luz. A pia cheia de louça que ele deixou guardava o cheiro de gordura velha. Minha mão tremia enquanto eu segurava a tampa da panela, porque o corpo inteiro estava pedindo cama. Mas o medo de ouvir grito era maior do que a dor. Eu sabia que se eu não fizesse nada, ele viria atrás de mim com aquele tom de voz que me fazia diminuir por dentro. Sempre foi assim. Sempre. Desde que ele cresceu e esqueceu quem o criou. Abri o armário e vi que tinha só arroz, um resto de feijão e uma cebola murcha. Eu respirava fundo para não sentir a tontura. A receita médica dizia que eu precisava repousar, mas na prática eu não tinha direito nem a descansar do próprio desmaio. Enquanto mexia a panela, pensando se conseguiria me manter em pé até o fim, ouvi a porta do quarto dele bater. Passos pesados. Ele entrou na cozinha sem avisar, como sempre fazia. Olhou para mim, olhou para a panela e torceu a boca. Perguntou se ia demorar. Como se eu tivesse obrigação de cozinhar rápido, mesmo depois de ter passado metade do dia esperando atendimento, sem comer, sem beber água, sem ninguém comigo. Eu não respondi. Só continuei mexendo. Já aprendi que, se eu falo, ele aumenta o tom. Se eu fico calada, ele reclama. Então aprendi a economizar as duas coisas, voz e energia. Ele saiu e voltou para a frente da televisão. Eu conseguia ouvi-lo reclamando com o narrador do jogo. Às vezes xingava alto, como se o mundo estivesse sempre um passo atrás das vontades dele. O cheiro do feijão começou a subir, e eu senti o estômago embrulhar. Era fome, era enjoo, era tudo misturado. Eu respirei fundo e decidi que faria pouco, só o suficiente para ele comer e me deixar em paz. Quando finalizei o arroz, desliguei o fogo e deixei a panela tampada. Senti uma pontada aguda nas costas. Me apoiei na pia. Por um instante, achei que fosse cair de novo. E se caísse, eu sabia que ele não faria nada. Nem levantaria do sofá. Ele apareceu na porta outra vez, agora segurando o prato. Disse que queria comer primeiro porque tinha coisa para resolver mais tarde. Eu virei o rosto para ele e percebi que meus olhos estavam ardendo. Não sei se era cansaço ou tristeza. Talvez os dois. Ele estendeu o prato em minha direção, esperando que eu servisse, como sempre fazia. Eu quase fiz isso. Por hábito, por reflexo, por submissão silenciosa. Mas parei no meio do movimento. Algo dentro de mim, algo que eu julgava morto há anos, se levantou devagar. Eu não servi. Só apontei para a panela e disse que ele mesmo poderia abrir e se servir. Minha voz saiu baixa, quase apagada, mas firme o suficiente para que ele percebesse que tinha algo estranho ali.
Ele me olhou de cima a baixo, com aquele desprezo automático. Resmungou alguma coisa e caminhou até o fogão. Eu fiquei parada perto da pia, apertando a borda com tanta força que meus dedos doeram. Meu coração bateu mais rápido quando ele segurou a tampa da panela. A cozinha ficou tão silenciosa que dava para ouvir o barulho da televisão vazando da sala. Ele levantou a tampa, inclinou o rosto para olhar dentro. E então aconteceu. Ele deu um grito. Um grito alto, rouco, assombrado, como se tivesse visto alguma coisa que não deveria existir ali. O prato escorregou da mão dele e caiu no chão, fazendo um barulho seco. Ele recuou 2 passos, os olhos arregalados, a boca tremendo. Não era raiva, não era frustração. Era medo, medo puro. Medo de algo que só ele viu dentro daquela panela. Eu, que já estava acostumada a ser humilhada, me mantive imóvel. Não avancei para ajudar. Não perguntei o que tinha acontecido. Não toquei nele. Apenas observei. Porque naquele instante, eu percebi que a vida finalmente estava devolvendo alguma coisa que eu nunca pedi, mas sempre temi. A verdade. Ele ficou parado, sem piscar, sem falar. Como se algo do passado tivesse saído do vapor do feijão e agarrado o peito dele. E eu, pela primeira vez em muitos anos, senti uma paz estranha dentro de mim. Uma paz que só aparece quando percebemos que a dor está começando a mudar de lugar. Mas ainda era só o começo. Quando meu filho gritou diante da panela, não foi só o som que me assustou. Foi a expressão. Eu já tinha visto raiva nele, desprezo, impaciência, grosseria, mas nunca medo. Medo verdadeiro. E esse detalhe ficou grudado na minha cabeça a noite inteira. Mesmo depois que ele se trancou no quarto sem explicar nada, deixando o prato estilhaçado no chão como se fosse problema meu. Eu não limpei. Pela primeira vez em anos, deixei a bagunça ali. Não por vingança, mas porque meu corpo não aguentava. E porque, no fundo, eu queria ver até quando ele suportaria conviver com algo que não foi eu quem causou. Quando me deitei, o silêncio da casa parecia mais pesado do que a dor nas minhas costas. Fiquei olhando para o teto, ouvindo a própria respiração e senti um nó na garganta. Eu me perguntava como cheguei naquele ponto. Como um filho que eu carreguei no colo, que cuidei com tanto amor, podia se tornar uma pessoa tão dura, tão cruel comigo. A resposta não veio naquela hora, mas veio em forma de lembrança, como se alguém tivesse puxado uma gaveta dentro da minha memória. Eu me vi jovem de novo, segurando ele ainda bebê, magrinho, com os olhinhos inquietos, como se buscasse alguma coisa que o mundo não tinha para dar. Ele sempre foi difícil de entender. Chorava demais, adormecia pouco, parecia estar sempre desconfiado das pessoas. Quando cresceu um pouco, ficou teimoso, temperamental, mas ao mesmo tempo carente. Era um menino que queria tudo do jeito dele. E se não tivesse, fazia birra até cansar. Eu tentava impor limites, mas eu era nova demais, insegura demais. Queria ser uma mãe boa. E sem perceber, fui cedendo. Cada vez um pouco mais. A figura do pai dele não ajudava. Um homem instável, ausente, que entrava e saía de casa como se não tivesse responsabilidade por ninguém. Quando meu filho tinha 7 anos, o pai sumiu de vez. E ali começou outro problema. O buraco emocional que ficou. Meu menino transformou saudade em raiva. Raiva do pai, raiva de mim, raiva de qualquer pessoa que dissesse não. Eu tentei equilibrar, tentei dar amor, tentei proteger. Talvez tenha protegido demais. Lembro de quando ele tinha 12 anos. Recebi uma ligação da escola. Ele tinha empurrado um colega no pátio. O diretor explicou com toda delicadeza que aquele não era um comportamento isolado. Diziam que ele reagia como se o mundo fosse inimigo dele. E eu, em vez de colocar limites mais firmes, fiz o que sempre fiz. Abracei, passei a mão na cabeça e disse que tudo ficaria bem. Porque, no fundo, eu tinha medo de perder ele também, do mesmo jeito que perdi o pai dele. E esse medo me guiou por anos. A adolescência foi ainda pior. Ele começou a se afastar das pessoas da família, me tratava como alguém que estava sempre no caminho. Eu achava que era fase. Todo adolescente é assim, eu dizia para mim mesma. Só que não era fase, era formação. Eu não percebi, não quis perceber, porque aceitar isso significava encarar a culpa que eu carregava desde a infância dele.
Culpa por criar sozinha, por não ter escolhido um pai melhor, por não saber educar do jeito certo. Culpa que pesava, mesmo quando eu fingia que estava tudo bem. Quando ele fez 20 anos, as coisas pioraram de vez. Ele não conseguia manter emprego, brigava com todo mundo, culpava a família inteira pelos fracassos. Voltou a morar comigo dizendo que era temporário, mas nunca saiu, e aos poucos começou a agir como se a casa fosse dele e eu fosse hóspede. Tirava minhas coisas de lugar, reclamava de pequenas coisas, controlava até o jeito que eu abria as janelas. E eu, mais uma vez, deixava passar. Porque cada briga me consumia por dentro. Eu tinha medo de piorar tudo. Só que, ao longo do tempo, percebi que esse medo virou rotina. E rotina virou prisão. O abandono na UPA foi o ponto final. Não porque eu esperava algo grandioso dele, mas porque ali eu tive certeza de que eu não significava nada. Nem como mãe, nem como pessoa. Quando ele virou as costas para mim naquele banco duro, dizendo que tinha coisas mais importantes para fazer, eu senti uma lágrima descer sem que eu tivesse forças para segurar. Aquela gota não era de dor física, era de reconhecimento. Reconhecimento do meu próprio erro. Eu tinha passado anos encobrindo, justificando, tolerando, e agora estava colhendo. Naquela madrugada, deitada na cama, eu lembrava dessas cenas como se estivesse assistindo a um filme que eu mesma escrevi. E quanto mais eu lembrava, mais uma verdade aparecia. Meu filho tinha aprendido a me tratar assim porque eu deixei. Não por maldade, mas por amor. Um amor descontrolado. Um amor que virou submissão. E submissão nunca educa. Só destrói devagar. Ele não acordou no dia seguinte enquanto eu me levantava, ainda fraca, para tomar água. A porta do quarto continuava fechada e eu não sabia se ele estava dormindo ou fingindo que nada tinha acontecido. A imagem do grito ainda ecoava na minha cabeça. O jeito como ele recuou, como se tivesse visto um fantasma dentro da panela. Eu pensei nisso tantas vezes que por um segundo duvidei da minha própria sanidade. Talvez ele estivesse blefando. Talvez fosse só drama, mas não parecia. O medo dele era real, assustadoramente real. Enquanto lavava o rosto na pia do banheiro, meu reflexo me encarou de um jeito que eu não via fazia muito tempo. Era como se eu tivesse voltado para dentro de mim, como se aquela mulher frágil, doente e cansada estivesse lembrando quem ela era. E pela primeira vez eu consegui pensar com clareza. Eu não merecia aquilo. Não merecia viver pisando em ovos dentro da minha própria casa. Não merecia carregar culpa que nem era minha. E, principalmente, não merecia ser tratada como empregada por alguém que eu coloquei no mundo. Naquele momento, algo mudou. Não foi uma decisão grande, não foi uma promessa, não foi um plano. Foi só um fio de coragem. Um fio minúsculo, quase invisível. Mas, às vezes, é isso que separa o medo da liberdade. Eu sabia que aquele grito tinha significado alguma coisa. E sabia que, quando a verdade viesse, ia doer. Mas também sabia de outra coisa. Pela primeira vez, eu estava pronta para ouvir. No dia seguinte, acordei com o barulho da porta do quarto dele se abrindo. O som seco ecoou pela casa inteira, como se fosse um aviso. Ele saiu com passos pesados, arrastando o chinelo no chão, e foi direto para a cozinha. Eu ouvi a tampa da geladeira bater, talheres sendo mexidos, e então o silêncio. Um silêncio carregado de tensão. Eu estava sentada na beira da cama, respirando fundo para controlar a tontura, quando ele apareceu na porta do meu quarto. Ficou parado ali, olhando para mim. E eu percebi algo diferente. Não era carinho, não era arrependimento. Era irritação misturada com algo novo, uma inquietação que ele tentava esconder. Perguntou por que eu deixei o prato quebrado no chão. Perguntou por que a cozinha estava do jeito que estava. E antes que eu pudesse responder, ele acrescentou que não ia ficar limpando coisa que não era dele. A ironia quase me fez rir. Nada naquela casa era dele, e mesmo assim ele agia como dono de tudo. Eu disse que não tinha forças. E era verdade. Só que ele riu. Riu como quem ouve uma desculpa de criança. Disse que eu sempre fazia drama, que sempre inventava dor quando era para evitar responsabilidades. Eu baixei os olhos. Aquelas palavras não eram novas, mas machucavam como se fossem. Ele nem percebeu. Continuou falando sobre a panela, perguntou o que eu tinha colocado ali.
Disse que tinha visto algo estranho, mas logo cortou o assunto, como se estivesse com medo de continuar. Eu me mantive calada. Porque pela primeira vez, percebi que o silêncio não era submissão, era observação. E eu precisava observar. Depois disso, ele saiu batendo a porta. Disse que ia resolver umas coisas. Eu sabia o que isso significava. Ia passar o dia na rua, vagando, inventando compromissos, fugindo das próprias falhas. Ele fazia isso sempre que se sentia pressionado ou vulnerável. E aquele grito, aquela reação à panela, tinha atingido um ponto que nem ele sabia nomear. Aproveitei que ele saiu e fui até a cozinha. Olhei para a panela como se fosse um objeto perigoso. Eu mesma não tinha visto nada de estranho ali. Era só feijão. Feijão simples, com cebola e alho. Eu levantei a tampa devagar, esperando que algum entendimento me atingisse. Nada. Só o cheiro de comida fria. Mas quando encostei a mão na borda, um arrepio subiu pelo meu braço. Não sei se era imaginação, medo ou uma certeza silenciosa de que algo estava mudando dentro daquela casa. Passei o resto da manhã tentando arrumar o mínimo. A louça, a mesa, o chão sujo. Mas a cada movimento meu corpo tremia. A sensação na UPA tinha voltado, uma pressão no peito, uma fraqueza que parecia puxar meus músculos para baixo. Sentei na cadeira da cozinha, respirei fundo e, de repente, algo me ocorreu. Uma pergunta simples, mas poderosa. Quando foi que eu parei de viver a minha própria vida? Eu não lembrava. Tudo na minha rotina girava em torno dele. Até meus horários de dormir dependiam das reclamações e exigências dele. Se ele queria comer tarde, eu ficava acordada. Se ele queria discutir, eu tinha que ouvir. Se ele queria se isolar, eu tinha que desaparecer. E percebi naquele instante que nos últimos anos eu não me permitia fazer nada sem calcular o impacto na reação dele. Esse tipo de dependência não acontece de um dia para o outro. É construída aos poucos. Primeiro com pequenas concessões, depois com desculpas, depois com culpas. E quando se percebe, a vida inteira está moldada para servir alguém que não dá nada em troca. Enquanto eu pensava nisso, ouvi o portão abrir. Ele voltou mais cedo do que imaginei. Entrou apressado, como se estivesse fugindo de alguma coisa. Passou direto pela sala e foi até o quarto sem dizer uma palavra. Eu ouvi a porta bater. O clima da casa ficou pesado outra vez. Meu coração acelerou. Não era medo comum. Era aquele tipo de receio que vem quando se convive muito tempo com alguém imprevisível. Pouco tempo depois, ele apareceu no corredor. Olhou para mim com o rosto fechado. Disse que precisava de dinheiro. Não explicou para quê. Só disse que eu, como mãe, tinha a obrigação de ajudar. Eu queria responder que eu estava doente, que precisava guardar meu dinheiro para meus remédios, mas a palavra obrigação cortou o resto da frase. Senti meu corpo gelar. Ele falava aquilo com tanta naturalidade que parecia acreditar de verdade. Eu disse que não tinha agora. Era verdade. Ele não acreditou. Disse que eu devia estar escondendo. Ele sempre imaginava o pior. Sempre achava que eu tramava contra ele. E quanto mais eu tentava explicar, mais ele distorcia minhas palavras. Até que, num impulso de desespero, eu disse que não dava mais para viver daquele jeito. E essa frase, simples e verdadeira, foi o suficiente para ele explodir. Ele saiu do controle. Não fisicamente, mas emocionalmente. Andava pela sala, falando alto, me culpando por tudo que deu errado na vida dele. Disse que se tivesse sido criado por outra mulher, teria sido alguém melhor. Disse que eu estraguei tudo. Disse que eu devia agradecer por ele ainda morar comigo, porque qualquer outro filho teria me deixado sozinha. Cada palavra era uma faca entrando devagar. Mas eu não chorei, não naquela hora. Fiquei sentada, ouvindo. E notei que quanto mais ele falava, mais ele evitava olhar para a cozinha, para a panela, para o feijão. O medo, o mesmo medo que congelou o rosto dele ontem, ainda estava ali. Ele tentava mascarar, mas estava lá. No tremor leve da mão, no jeito de desviar os olhos, no silêncio rápido entre uma frase e outra. Quando ele se cansou, entrou no quarto e bateu a porta com força. A casa tremeu. Eu fiquei ali, parada, olhando para as minhas próprias mãos. Elas também tremiam, mas por outro motivo. Não era medo. Era outra coisa.
algo mais profundo, algo que eu não sentia há muitos anos. Talvez fosse coragem, talvez fosse início de libertação, talvez fosse só o cansaço vencendo o medo. Mas eu sabia que algo dentro de mim estava mudando, e que aquela panela, aquele grito, aquela reação inesperada, eram sinais de que o que estava escondido há muito tempo estava prestes a vir à tona. E quando viesse, nada mais seria do mesmo jeito. A casa amanheceu silenciosa no dia seguinte, mas não era um silêncio de paz. Era um silêncio de espera. Um silêncio pesado, daqueles que fazem a gente andar devagar para não acordar alguma coisa que está dormindo no canto errado. Acordei com a sensação de que meu corpo estava mais leve, mas minha mente não. Havia um incômodo dentro de mim, uma espécie de pressentimento. Algo me dizia que eu precisava observar mais, entender mais, antes que tudo fugisse de vez do meu controle. Meu filho ainda estava trancado no quarto. Não ouvi nenhum barulho durante a madrugada, o que já era estranho. Ele sempre acordava no meio da noite para mexer no celular, beber água ou reclamar de algo. Mas dessa vez não. Esse comportamento silencioso começou a me inquietar. Às vezes, o medo não vem do barulho. Vem da ausência dele. Me levantei devagar, senti a tontura passar por um instante e fui até a sala. A palha do sofá estava amassada e a televisão desligada refletia a janela. Minha casa parecia menor do que realmente era. Como se estivesse encolhendo a cada dia que eu deixava meu medo ocupar espaço demais. Caminhei até a cozinha e vi a panela ainda sobre o fogão. Aquela panela sozinha parecia olhar para mim. Eu sabia que nela havia começado a mudança, mas eu ainda não entendia como ou porquê. Respirei fundo e decidi fazer algo simples: arrumar a mesa. Às vezes, organizar o que está fora da ordem ajuda a organizar o que está dentro da gente. Mas quando fui abrir a gaveta para pegar os panos de prato, a gaveta emperrou. Eu puxei com mais força e ouvi um estalo. A madeira antiga cedeu, abrindo mais do que o normal, e então algo chamou minha atenção. Um envelope amarelado, dobrado e preso atrás da divisória. Meu coração acelerou. Peguei o envelope devagar, como se fosse quebrar. Tinha meu nome escrito à mão. A tinta já estava desbotada, mas ainda dava para ler. Reconheci a letra na hora. Era do pai do meu filho. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o envelope. Lá dentro havia 2 folhas dobradas. A primeira era uma carta. A segunda era um documento. E quando meus olhos passaram pelas primeiras linhas, senti uma onda de calor subir pelo meu peito. Era uma carta escrita pelo pai dele antes de ir embora, explicando por que tinha fugido, explicando coisas que eu jamais soube, explicando verdades que teriam mudado completamente a forma como eu criei meu filho. Ele não tinha me abandonado porque não me amava, nem porque estava cansado da vida de família. Ele tinha ido embora porque estava sendo chantageado por alguém muito próximo, alguém da minha própria família. O nome ali, escrito com todas as letras, fez minhas pernas enfraquecerem. Era o nome do meu irmão. Eu me apoiei na pia, tentando colocar os pensamentos em ordem. O pai do meu filho descobriu que meu irmão desviava dinheiro da empresa da minha mãe. E, para não ser denunciado, meu irmão começou a pressioná-lo, ameaçando arruinar a vida dele, ameaçando expor mentiras sobre mim, sobre a criança. Ele dizia que acabaria com a gente. E o pai do meu filho, covarde ou desesperado, decidiu desaparecer antes de permitir que eu fosse envolvida. Durante todos esses anos, eu carreguei a culpa de ter sido abandonada, de ter criado meu filho sozinha, de ter falhado. E agora, ali diante de mim, estava a verdade. Eu nunca tive culpa. Nunca. Mas o pior ainda estava por vir. A segunda folha, o documento, era uma autorização que o pai do meu filho tinha deixado assinada, me passando um pequeno terreno em São João del Rei, um pedaço herdado da família dele. Algo simples, mas valioso. Dizia na carta que queria que eu e o menino tivéssemos segurança no futuro, mas o documento nunca chegou até mim. E pela data, percebi que sumiu exatamente na época em que meu irmão começou a me visitar com mais frequência, dizendo que queria me ajudar após o abandono. A conclusão veio como uma pedrada. Ele roubou o documento. Ele escondeu. Ele tirou de mim uma segurança que podia ter mudado nossa vida inteira.
E sem saber disso, eu criei meu filho em condições duras, trabalhando dobrado, passando por humilhações, acreditando que tinha sido rejeitada pelo homem que amava. E tudo porque alguém que eu chamava de irmão decidiu que eu não merecia nada. Eu fiquei parada, segurando aquelas folhas, enquanto lágrimas silenciosas escorriam. Não era tristeza. Era outra coisa. Uma mistura de raiva, alívio e revelação. Uma sensação de que eu finalmente entendia o passado. Uma sensação de que toda a história que me contaram estava errada. E que a história que eu mesma contei ao meu filho também estava. Porque enquanto eu sofria calada, meu filho também crescia carregando uma mentira. Ele acreditava que o pai o abandonou porque não o queria. E essa crença moldou toda a personalidade dele. A revolta, a agressividade, o rancor contra mim, tudo isso nasceu do vazio que meu irmão cavou com as próprias mãos. E quando juntei tudo, percebi que a panela, o feijão, o grito, nada era coincidência. Era gatilho. Ontem, quando meu filho abriu a panela e olhou para o feijão, ele viu algo que eu não entendia. Mas agora, lembrando do pai dele, de como ele adorava feijão, de como fazia para nós nos domingos, eu comecei a pensar que a reação do meu filho não tinha sido sobre o feijão em si, mas sobre o que aquilo fez ele lembrar. Talvez fosse memórias que ele tentou enterrar. Talvez fosse medo de encarar a verdade. Talvez fosse só um pedaço do passado batendo na porta que ele sempre manteve trancada. Guardei o envelope no bolso do meu vestido. Não ia contar nada ainda. Precisava pensar. Precisava entender. Precisava estudar o próximo passo. Eu passei a vida toda apagando incêndios que não foram causados por mim. Desta vez, seria diferente. Por volta das 7 da noite, ouvi o som da porta do quarto se abrindo de novo. Meu filho saiu com o olhar pesado, como se tivesse passado o dia inteiro lutando contra alguma coisa dentro dele. Ele me olhou como se quisesse perguntar algo, mas não sabia como. E naquele instante, pela primeira vez em muitos anos, eu não me senti inferior. Eu me senti dona da verdade. E a verdade estava prestes a colocar tudo no lugar. Meu filho ficou parado na porta da sala, me olhando como se tentasse adivinhar o que eu sabia. Era um olhar desconfortável, inquieto, quase como o de uma criança pega fazendo algo proibido. Eu segurei a xícara com as 2 mãos para disfarçar o tremor dos meus dedos. A presença dele sempre mexeu com meu corpo, mas dessa vez não era medo, era expectativa. Ele pigarreou de leve, um gesto raro, porque sempre fez questão de parecer seguro de si. Depois, caminhou até a mesa e sentou sem pedir permissão. Cruzou os braços e desviou os olhos, como se não soubesse por onde começar. Eu fiquei calada. Deixei que fosse ele quem quebrasse o silêncio. Perguntou se eu tinha feito alguma coisa na panela. A pergunta veio carregada de desconfiança, mas também de receio. Eu respondi com a verdade, que só tinha feito feijão, e que, inclusive, eu mesma não comi, porque estava fraca desde a UPA. Ele ficou olhando para a mesa, como se tentasse reconstruir o momento. Eu vi quando os ombros dele encolheram, como se uma memória tivesse voltado com força. Foi quando ele fez outra pergunta. Uma que eu jamais esperaria dele. Ele queria saber se eu lembrava do pai dele cozinhando feijão. Minha respiração travou. Aquela pergunta sozinha carregava anos de silêncio. Lembrava? Eu lembrava de tudo. Lembrava de como o pai dele mexia a panela com calma, de como assoviava enquanto cozinhava, de como fazia questão de colocar sempre as primeiras conchas do feijão no prato do nosso filho. Lembrava do cheiro, do jeito, do carinho. Lembrava do amor que nós 3 tínhamos antes de tudo desmoronar. Quando respondi, minha voz saiu mais suave do que imaginei. Disse que sim, que eu lembrava muito bem. Ele desviou o olhar. Seus olhos estavam úmidos, embora ele tentasse disfarçar, e quando abriu a boca para falar, a voz saiu trêmula, quase infantil. Ele disse que, ao abrir a panela, sentiu um cheiro que não sentia desde criança. Um cheiro que trazia a memória do pai. Um cheiro que o assustou. Antes que eu pudesse responder, ele levantou bruscamente da cadeira, como se estivesse fugindo de um pensamento. Andou pelo cômodo, respirando rápido. Disse que não entendia por que aquilo mexeu tanto com ele. Disse que não era nada demais, mas que sentiu alguma coisa presa, acumulada por anos.
Eu ouvi tudo em silêncio, porque ali, naquele instante, pela primeira vez em muitos anos, ele estava falando como meu filho, não como o homem amargo em que se transformou. Antes de continuar, me diga aqui nos comentários o que você está achando desta história até agora e o que você faria no lugar dela. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te deixar arrepiado. Ele se sentou novamente, mas dessa vez estava diferente. A postura menos rígida, o rosto menos endurecido. E então, sem cerimônia, perguntou se eu achava que o pai dele tinha realmente ido embora por vontade própria. Essa pergunta, essa especificamente, atingiu meu peito como um soco. Eu passei décadas acreditando nessa versão, décadas sofrendo por isso. E agora, com aquelas cartas no meu bolso, eu sabia que a verdade era outra. Mas não contei ainda. Eu precisava sentir o terreno antes de abrir aquela ferida. Respondi que talvez o pai dele tivesse sido mais frágil do que parecia. Que às vezes os adultos tomam decisões erradas, tentando proteger as pessoas que amam. Ele escutou com uma atenção que eu não via há anos. E então, sem rodeios, me disse que sempre se sentiu abandonado. Que cresceu com um buraco dentro do peito. Que nunca entendeu por que o pai não lutou por ele. As palavras saíam como se estivessem guardadas há anos num canto escuro. E conforme ele falava, percebi que não era só raiva que ele carregava. Era dor. Uma dor que se transformou em dureza, e depois em hostilidade, e finalmente em agressividade. Mas por baixo de tudo, havia uma criança que nunca foi acolhida. A conversa foi interrompida pelo barulho do celular dele vibrando na mesa. Ele olhou o visor e mudou de expressão. Ficou tenso, irritado. Levantou no mesmo instante. Disse que precisava sair. O tom mudou de calmo para áspero em poucos segundos, como se a vulnerabilidade que tinha mostrado fosse um erro grave. Ele colocou o celular no bolso e caminhou até a porta. Mas antes de sair, voltou-se para mim e perguntou, com a voz baixa, quase amarga, se eu queria que ele me deixasse de novo na UPA, caso eu passasse mal. Não era cuidado. Era ironia. Uma tentativa de retomar o controle depois de ter mostrado fraqueza. Eu respirei fundo e respondi que eu conseguia me virar sozinha. Ele riu. Um riso curto, seco, agressivo. E saiu batendo o portão. Fiquei sozinha na sala, sentindo o peso do envelope no bolso do meu vestido, como se ele tivesse vida própria. A carta, o documento, a verdade inteira comprimida ali. E enquanto olhava para a porta fechada, percebi que havia chegado o momento de decidir o que fazer com aquela informação. A revelação sobre o pai dele não era apenas uma lembrança. Era uma peça que explicava tudo. E, ao mesmo tempo, era a chave para algo que meu filho nunca imaginou. Algo que poderia virar completamente o destino dele. E o meu. Quando comecei a caminhar pelo corredor, senti que as paredes da casa já não pareciam tão apertadas. Talvez porque eu finalmente estava enxergando que aquele lugar, que um dia foi lar, se transformou em prisão porque eu deixei. Mas as correntes que me prendiam estavam começando a quebrar, e a verdade que eu carregava comigo estava prestes a ser exposta de um jeito que ele jamais esperaria. Passei o resto da tarde com um envelope na mão, como se ele tivesse peso próprio. A cada passo que eu dava pela casa, sentia a carta encostar no tecido do meu vestido e me lembrar de que a verdade estava ali, silenciosa, esperando para ser dita. Eu sabia que quando meu filho voltasse, algo dentro daquela casa ia mudar. E eu também sabia que ele não estava preparado para ouvir nada do que eu descobri. Quando o portão abriu, já era noite. Ele entrou rápido, sem olhar para mim, e foi direto para a cozinha. Abriu a geladeira, vasculhou gavetas, revirou o freezer. Parecia nervoso, ou desesperado. Talvez os dois. Perguntei se ele tinha jantado. Ele respondeu com um grunhido. Era o modo dele de dizer que não, mas sem ter que pedir. Sempre foi assim. Orgulhoso demais para pedir, agressivo demais para agradecer. Ele abriu uma panela qualquer no fogão, mas quando tocou na tampa da panela do feijão, recuou. Recusou-se a abrir. Era como se aquele objeto simples tivesse virado um monstro invisível. Eu observei em silêncio. E então, pela primeira vez, decidi perguntar. Perguntei o que ele viu ali. Ele empalideceu, como se eu tivesse cutucado o ponto exato que ele tentava enterrar. Disse que não era nada,
que só se assustou, mas a voz dele tremeu, e tremor nele era raro. Ele tentou desviar, mudando de assunto, reclamando que a casa estava fria, que o chuveiro estava esquentando pouco, que eu não sabia cuidar de coisas simples. Só que dessa vez eu não absorvi, não engoli, não recolhi a dor para dentro. Apenas ouvi, só ouvi. E foi esse silêncio que o incomodou. Enquanto ele falava, algo dentro de mim clicou. O medo dele não era da panela, não era do feijão, era da memória, do cheiro, do gesto, do passado que ele fingia que não doía. Um passado que eu mesma acreditava ter sido abandono, mas que agora eu sabia que tinha sido sabotado. Ele esquentou a própria comida sem encostar na panela do feijão. Comeu rápido, como quem tenta escapar do próprio corpo. Depois jogou o prato na pia e ficou me observando. Perguntou por que eu estava tão calada. Eu sorri. Um sorriso pequeno, leve, mas verdadeiro. Disse que estava pensando. Ele franziu o senho. Homens que vivem de controle odeiam quando alguém pensa na frente deles. Perguntou no quê? E eu respondi a verdade. Disse que estava pensando que talvez eu tivesse entendido errado a vida inteira. Que talvez o pai dele não tivesse nos abandonado por falta de amor. Que talvez tudo tivesse sido culpa de gente que não tinha direito nenhum sobre o nosso destino. Ele ficou imóvel. Eu vi quando a respiração dele travou. Era como se uma porta que ele mantinha trancada desde criança tivesse sido tocada por mim, com a chave na mão. Ele disse para eu parar com aquilo. Eu disse que não ia parar. Ele deu um passo para trás. E ali, naquele simples movimento, eu vi o menino que ele costumava ser. O menino perdido. O menino que esperava um pai que nunca voltou. O menino que transformou dor em raiva, e raiva em agressão. Eu coloquei a carta sobre a mesa. Ele olhou para o envelope, mas não tocou. Ficou parado, como se tivesse medo do que a verdade podia fazer com ele. Disse que não queria saber, e eu respondi: "Mas você precisa." Ele fechou os olhos, respirou fundo, e quando abriu, eu vi um brilho diferente. Não era ódio, nem arrogância. Era medo do que a verdade poderia exigir dele. Eu puxei a cadeira e me sentei. Disse que, quando ele estivesse pronto, a carta estaria ali. E que eu não ia esconder mais nada. Ele não disse mais nada, apenas entrou no quarto e bateu a porta. Mas pela primeira vez, a batida não veio com agressividade. Veio com hesitação. O envelope ficou na mesa, e eu sabia que ele voltaria para ele. Talvez não naquela noite, mas ele voltaria. Porque ninguém foge para sempre da própria história. Na manhã seguinte, encontrei a porta do quarto dele entreaberta. Isso nunca acontecia. Meu filho sempre trancava tudo, como se até o ar da casa precisasse de autorização para circular. A fresta da porta era um convite silencioso, mas eu não entrei. Só observei. Ele estava sentado na beira da cama, curvado, segurando a cabeça com as duas mãos. Não me viu ali, e eu não queria que visse. Era a primeira vez que o via pequeno, não fraco, pequeno, como se o peso da própria vida tivesse finalmente caído sobre as costas dele. Voltei para a cozinha e coloquei água no fogo. O envelope ainda estava sobre a mesa, intacto. Não precisei tocar nele para saber que havia sido movido durante a madrugada. Ele tinha aberto. Ele tinha lido. E agora estava tentando processar. Quando ele entrou na cozinha, o rosto estava amassado, os olhos vermelhos. Mas a voz era baixa, não agressiva, não mandona, não irônica. Era só humana. Ele perguntou se era verdade. A pergunta saiu quase num sussurro. Eu confirmei com a cabeça. Ele apoiou as mãos na mesa e ficou ali por um longo tempo, respirando rápido. O chão da cozinha parecia prestes a ceder. E então ele perguntou por que eu nunca contei nada. Por que deixei que ele crescesse acreditando que tinha sido rejeitado. Por que eu deixei virar aquilo que virou. Sentei devagar na cadeira. E falei a única coisa que eu tinha para dar. A verdade. Disse que eu não sabia, que o envelope tinha sido escondido, que durante anos eu tive a mesma dor que ele. Disse que chorei cada noite que ele chorou, que sofri o abandono junto com ele. Disse que, enquanto ele perguntava por quê, eu perguntava também, e que nenhum de nós tinha respostas. Ele me olhou como se estivesse enxergando outra pessoa.
E quando abriu a boca novamente, a voz saiu quebrada. Ele disse que me culpou por tudo. Que sempre acreditou que eu tinha sido a causa da partida do pai. Que cresceu com raiva de mim. Que cada discussão, cada grito, cada humilhação que ele me fez passar era fruto da dor que ele nunca soube nomear. Eu ouvi sem interromper. E pela primeira vez, senti pena dele. Não pena da agressividade. Não pena do adulto que ele virou. Pena do menino que nunca teve chance. Pena daquela criança que esperou o pai voltar e viu o tempo passar como se fosse castigo. Ele puxou uma cadeira e sentou. Estava tremendo. Não de raiva. De vulnerabilidade. Algo que eu já nem lembrava como era ver nele. Disse que ao abrir a panela naquela noite, o cheiro trouxe tudo de volta. Disse que viu o pai mexendo o feijão, viu os domingos simples, viu o que perdeu. E que o susto veio porque aquilo que ele enterrou há anos pulou de volta para cima dele, como se o passado tivesse cobrado presença. Eu respirei fundo. E com a voz calma, perguntei se ele conseguia entender agora o que tinha feito comigo todos esses anos. Ele não respondeu. Só baixou o rosto e passou a mão nos olhos. O silêncio dele era resposta suficiente. Por alguns instantes, a cozinha pareceu outro lugar. Não era mais palco de brigas, insultos, portas batendo. Era o lugar onde a verdade finalmente respirava. Onde a dor dele e a minha se encontravam pela primeira vez. Onde eu percebia que o caminho para a mudança não vinha de gritos. Vinha de revelações. Quando ele levantou a cabeça, havia algo novo nos olhos dele. Não era amor. Ainda não. Era reconhecimento. Talvez o primeiro passo para qualquer transformação. Ele perguntou o que eu queria que ele fizesse agora. Não respondi de imediato. Pensei. Olhei para a panela, para o envelope, para a casa inteira que carregava nossas cicatrizes. E então falei com calma. Eu queria que ele entendesse que eu não era inimiga dele. Eu queria que ele me enxergasse como pessoa. Não como alguém que ele podia controlar, culpar ou usar. E queria que ele soubesse que, a partir daquele momento, minha vida não estaria mais nas mãos dele. Ele ficou em silêncio, talvez processando, talvez lutando contra o orgulho. Mas pela primeira vez, ouvi ele dizer uma frase que esperei por anos. Ele disse que precisava pensar. E acreditei, porque daquela vez não era fuga. Era início de verdade. E quando a verdade dói, é porque começou a curar. No dia seguinte, a casa parecia mais silenciosa do que nunca. Não era o silêncio pesado dos outros dias. Era um silêncio de depois da tempestade, quando o ar ainda está carregado, mas algo dentro de nós já percebe que uma mudança começou. Levantei devagar, sentindo o corpo cansado, mas a mente mais firme. Fui até a cozinha e encontrei algo que me fez parar. O envelope não estava mais em cima da mesa. Meu coração acelerou. Não porque eu tinha medo de que ele tivesse escondido, mas porque isso significava que ele tinha lido tudo, que tinha levado para o quarto, que estava encarando aquilo sozinho, talvez pela primeira vez na vida. Essa simples ausência do envelope dizia mais do que qualquer conversa. Quando ele apareceu na sala, notei que não dormiu direito. Os olhos fundos, o ombro caído, o corpo mais lento do que o normal. Ele sempre entrou na sala como quem toma posse do espaço. Dessa vez, entrou como quem pede permissão. Perguntou se eu queria café. A frase simples, trivial, pareceu atravessar o chão e chegar direto no meu peito. Meu filho, que sempre exigiu, sempre ordenou, sempre empurrou para cima de mim qualquer responsabilidade, agora me oferecia alguma coisa. Algo pequeno, mas simbólico. Uma quebra nos padrões. Eu disse que sim. Ele preparou o café em silêncio, de vez em quando olhando para mim como se estivesse tentando adivinhar se eu estava com raiva. Não estava. O que eu sentia era mais complexo. Era uma mistura de alívio, mágoa antiga e algo que eu nem sabia se chamava esperança. Quando ele colocou a xícara na mesa, finalmente falou. Disse que tinha ido atrás do meu irmão. Eu demorei alguns segundos para processar. Meu filho nunca foi de assumir responsabilidade por nada. Mas naquela manhã, falou que precisava de respostas. Que precisava entender por que a vida dele tinha tomado o rumo que tomou. Que não aguentava mais carregar uma dor que ele nem sabia de onde vinha. Contou que meu irmão negou,
como sempre fez. Mudou de assunto, inventou, desconversou. Mas meu filho insistiu. Disse que viu no olhar do meu irmão a verdade que ele tanto temeu enfrentar. Disse que o viu tremer, o viu gaguejar, o viu fugir da conversa. E disse que ali, naquele exato momento, ele entendeu tudo. Entendeu que a revolta dele nunca foi contra mim. Foi contra um abandono que nunca aconteceu do jeito que ele imaginou. Ele andava pela cozinha enquanto falava, como se as palavras fossem pesadas demais para ficar sentado. A cada frase, eu via uma camada dele caindo. Uma máscara que ele usou por anos, talvez a vida inteira, se desfazendo diante dos próprios olhos. E então ele disse algo que fez meu coração apertar. Disse que não sabia como pedir perdão. Não era um pedido de desculpas completo. Não era reconhecimento total do que fez comigo. Mas era o início. Uma fresta. Um passo. E passos, mesmo os pequenos, podem mudar destinos inteiros. Ele disse que queria mudar. Que queria tentar entender quem ele era de verdade, sem carregar mentiras antigas, sem acreditar em histórias inventadas. Que queria tentar me tratar melhor, mesmo que não soubesse por onde começar. Eu ouvi tudo calada, respirando devagar, e disse apenas que mudança não se faz em discurso. Se faz em comportamento, e que eu estaria observando. Ele assentiu, como quem aceita uma sentença justa. Mas a queda dele ainda não tinha terminado. Horas depois, o telefone tocou. Era uma pessoa da antiga empresa do meu irmão. O caos estava acontecendo. Coisas do passado tinham vindo à tona. E, sem querer, meu filho tinha colocado uma peça importante em movimento ao confrontá-lo. Meu irmão estava envolvido em algo muito maior do que eu imaginava. Meu filho desligou o telefone com o rosto branco. Era como se o mundo dele estivesse desmoronando em ritmo acelerado. E eu, pela primeira vez, não tentava segurar os destroços. Não era minha função. Não era meu peso. Não era meu dever salvar ninguém da própria queda. Ele sentou no sofá e ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos. A vida inteira ele colocou a culpa nos outros. Agora, pela primeira vez, estava encarando as consequências de quem decidiu ser. A queda dele não era destruição, era revelação. E às vezes, para nascer diferente, primeiro é preciso despencar. A tarde caiu devagar, como se o dia estivesse tentando me avisar que algo importante estava prestes a acontecer. Meu filho continuava no sofá, imóvel, olhando para o nada. Era como se estivesse preso em algum ponto entre o passado e o presente, tentando entender onde tudo tinha começado a desandar. A casa inteira parecia sentir essa transformação. Até o ar estava diferente, menos agressivo, menos tenso. Eu sentei na poltrona da sala, sem falar nada. Às vezes o silêncio é o único jeito de abrir espaço para a verdade aparecer. Ele respirava fundo, como se tentasse encontrar coragem para algo que vinha segurando havia anos. E então, depois de um longo tempo, ele falou. Disse que encontrou uma coisa no quartinho dos fundos, enquanto procurava um documento seu. Eu franzi a testa. Aquele quartinho sempre guardou lembranças que não tivemos coragem de jogar fora. Caixas com roupas antigas, brinquedos quebrados, fotografias emboloradas. Perguntei o que ele tinha achado. Ele demorou alguns segundos antes de responder. Disse que encontrou uma carta. Minha respiração parou por um instante. Perguntei qual carta. Ele abaixou a cabeça, como se estivesse prestes a admitir algo doloroso. Disse que não era a carta do pai. Era outra, escondida dentro de uma caixa de sapato velha. Uma caixa que eu nem lembrava que existia. Ele levantou, foi até o quarto e voltou com um envelope simples, amarelado, sem nome na frente. Entregou nas minhas mãos. E quando eu abri, o mundo pareceu girar devagar. Era uma carta escrita pela minha mãe. Uma carta que eu nunca recebi. Suas palavras eram firmes, mas tristes. Ela dizia que sabia o que meu irmão tinha feito. Sabia do documento roubado. Sabia da chantagem. E sabia que ele tinha sabotado meu casamento desde o início, espalhando mentiras sobre mim para o pai do meu filho. Minha mãe tentava me avisar, tentava abrir meus olhos, mas, na época, estava doente demais para enfrentar meu irmão. Por isso, escreveu a carta pedindo que, quando eu lesse, eu não deixasse que a culpa me destruísse. Mas havia mais.
No final da carta, havia uma revelação que fez meu corpo inteiro gelar. Minha mãe dizia que meu irmão tinha uma raiva profunda de mim desde jovem, que sempre me invejou, que achava injusto eu ser a filha mais próxima, a que ela confiava, a que cuidava dela na doença, e que essa inveja tinha virado uma obsessão silenciosa. Ele queria me ver cair, queria me ver sozinha, queria me ver frágil, e por isso destruiu o relacionamento que eu tinha, sabotou minha família e fez de tudo para que eu dependesse dele um dia. Mas a parte mais dolorosa veio no último parágrafo. Minha mãe dizia que o pai do meu filho nunca quis ir embora. Ele tentou ficar, tentou lutar, mas meu irmão o ameaçou de uma forma que ele nunca revelou. Disse que destruiria tudo que ele tinha, e pior, que colocaria a culpa em mim para nos afastar. Um golpe cruel, planejado em silêncio, um veneno escondido. Quando terminei de ler, minhas mãos tremiam. Era muita verdade de uma vez só, muita peça encaixando, muita ferida se abrindo. Por um momento, fiquei sem ar. Meu filho percebeu e aproximou devagar. Ele perguntou se eu estava bem. Eu não estava, mas respondi que sim. Ele então confessou que tinha encontrado a carta na semana passada, antes do episódio da panela, mas não teve coragem de me entregar. Disse que não sabia como reagir, que não queria admitir que tinha sido manipulado por mentiras desde a infância, que tinha medo do que a verdade faria com ele. E então disse algo que me fez fechar os olhos por um segundo. Ele disse que, quando abriu a panela e sentiu o cheiro do feijão, lembrou do pai, mas não do pai que odiava. Lembrou do pai que amava, do pai que o carregava no colo, do pai que o chamava de meu campeão, e isso o destruiu por dentro. O grito não foi de medo do feijão, foi de medo da memória. O passado, finalmente, tinha voltado para cobrar respostas. Eu segurei a carta da minha mãe contra o peito. Senti como se ela estivesse ali comigo, me dizendo que eu finalmente não estava mais no escuro. E olhei para meu filho. Ele parecia menor, mais humano, mais verdadeiro do que eu já tinha visto. Talvez pela primeira vez na vida, vi meu filho como realmente era, um homem quebrado por uma mentira que não era dele. E naquele instante, entendi. A verdade não veio para destruir, veio para libertar. Depois que terminei de ler a carta da minha mãe, senti como se décadas de confusão tivessem se dissolvido diante dos meus olhos. A verdade estava inteira ali, crua, impossível de ignorar. Meu filho continuava parado, me observando, esperando que eu desmoronasse. Mas eu não desmoronei. Pela primeira vez em muito tempo, me senti firme. Firme como uma árvore que passou anos enraizada em solo seco e, de repente, recebe água. Meu filho sentou no sofá e passou as mãos no rosto, exausto. Disse que entendia agora porque sempre sentiu algo quebrado por dentro, como se algo estivesse faltando. Disse que a raiva dele sempre teve endereço errado, que o peso que carregava não era dele, e que me machucar nunca trouxe alívio. Só aumentou o vazio. Eu o ouvia em silêncio. Não porque eu não tivesse nada para dizer, mas porque eu sabia que aquele momento não era meu, era dele. Era a primeira vez que meu filho encarava a própria vida sem se esconder atrás de gritos ou culpas inventadas. Era o momento em que ele finalmente via quem realmente era. Ele então pediu perdão. Pediu com a voz baixa, falha, como se cada palavra fosse pesada demais. Não era um pedido perfeito, não era reparação total, mas era verdadeiro. E eu vi nos olhos dele que era sincero. Disse que queria mudar, que não queria mais viver como alguém que destrói tudo o que toca, que estava disposto a procurar ajuda, emprego, terapia. Disse que não esperava que eu acreditasse nele imediatamente. Só queria uma chance. Aquela era a parte mais delicada, porque perdão não é amnésia. Eu respirei fundo e disse que aceitar o pedido dele não apagaria os anos que vivi em silêncio, nem as noites em que chorei sozinha, nem a dor que carreguei no peito. Disse que eu podia perdoar a criança ferida dentro dele, mas não podia ignorar o homem que ele escolheu ser durante tanto tempo. Ele abaixou a cabeça, aceitando cada palavra. Então eu disse algo que mudou o rumo da conversa. Eu ia embora, não como vingança, como libertação. Meu filho levantou na hora, desesperado.
Disse que agora não era mais aquele homem que estava tentando recomeçar, mas eu toquei o braço dele e falei com firmeza que minha partida não era castigo, era cura. Eu passei a vida inteira esperando que ele mudasse, esperando que fosse diferente, esperando que me visse, mas agora eu não precisava esperar mais nada. A verdade me deu algo que eu não tinha há anos. Escolha. Ele perguntou para onde eu iria. Respondi que para a casa de uma prima minha, em Barbacena, onde sempre fui bem tratada. Já estava combinando havia dias, desde o abandono na UPA. Disse que iria reorganizar minha vida, cuidar de mim, respirar longe daquela prisão silenciosa que minha casa tinha se tornado. Ele insistiu que queria cuidar de mim agora. Queria me proteger, queria reparar. Mas eu sorri e disse que ele precisava começar cuidando dele mesmo, que, se quisesse ser outro homem, teria que caminhar sozinho. A dor dele não era minha responsabilidade. Nunca foi. Eu só carreguei porque acreditava que amor era peso. Mas amor não é peso. Peso é medo. E eu não tinha mais medo. Comecei a arrumar minha bolsa devagar, colocando algumas roupas, remédios, documentos. Ele ficou parado na porta do meu quarto, como se temesse que, ao atravessar aquele batente, eu desaparecesse para sempre. E talvez desaparecesse mesmo, pelo menos da forma como ele estava acostumado. Antes de sair, deixei sobre a mesa a panela de feijão, limpa e vazia. Ele olhou para ela com uma mistura de dor e entendimento. A panela não era maldição, era lembrança. Era o começo da verdade. Quando cheguei na porta, ele disse com voz trêmula que me amava. Não pedi para repetir. Não pedi mais nada. Apenas respondi. Quando aprender a amar a si mesmo, vai conseguir amar de verdade. E saí. Fechei o portão atrás de mim. O ar da rua bateu no meu rosto como uma brisa nova, leve. O mundo parecia maior. Meu futuro também. A vingança não veio em grito, em briga, em castigo. Veio no silêncio da minha decisão. Veio na minha partida. Veio no momento em que deixei de ser prisioneira de uma dor que não era minha. Na calçada, antes de dobrar a esquina, respirei fundo e senti algo que não sentia há muito tempo. Liberdade. O que achou da história? Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também irá se emocionar hoje.